Olá, a notícia está de volta com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ministro, a gente estava falando, o senhor disse que nessa questão de menores que cometem crimes hediondos tem que se tratar com racionalidade a questão. Há uma proposta do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que foi encaminhada ao Congresso, de se ampliar o período de internação de um menor, que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente hoje, é um período máximo de até 3 anos para até 8 anos. O senhor concorda com esse tipo de medida? Olha, nós temos que estudar essas medidas com cuidado, né? Primeiro, quando nós vamos ampliar a internação, é necessário que eu dê condições para que essa internação tenha êxito. Não adianta eu transformar a internação em pena. Uma prisão na prática. Ou seja, transformar em pequenas cadeias para adolescentes. Não é isso. A ideia que a legislação prevê é a internação para buscar a reinserção social. Então, eu acho que uma medida como essa teria que ser pensada em conjunto com situações de política administrativa que permitissem a reinserção social. A mera ampliação da reinserção me parece que pode ser problemática se não casada com outras políticas. Além disso, há um outro aspecto. Vamos perceber que um adulto, quando comete um crime, ele tem que, ele se submete à progressão da pena, não é? Ou seja, ele sai do regime fechado para o semiaberto, você tem isso. Dependendo de como eu fixar esta internação, o adolescente pode ter uma pena sem nenhuma evolução em situação fechada, em situação até mais agravada do que o do adulto. Então, a pena mais dura que a do adulto. Então, eu tenho que pensar isso com muita cautela, com muito cuidado. É uma proposta que tem que ser analisada, mas tem que corrigir eventuais vícios que acabem trazendo uma situação que seja totalmente indesejável. O senhor falou que o sistema carcerário brasileiro, até no final do ano passado, o senhor declarou, disse uma frase muito polêmica, disse que preferia ser condenado, preferia morrer a ficar na prisão. Em alguns presídios. Em alguns presídios. Como o senhor é quem cuida, né? O Ministério da Justiça é quem cuida dos presídios, poxa, se o ministro da Justiça, que é o responsável por cuidar dos presídios, diz isso, enfim, a situação é gravíssima. Mas sabe que tem que entender um pouquinho as coisas. O Ministério da Justiça ele cuida diretamente de 4 presídios. São os 4 presídios federais. Né? Esses presídios federais, embora destinados a presos de altíssima periculosidade, ele tem um excelente padrão de tratamento, embora no regime duro do ponto de vista penal. Então não preferiria morrer nesse caso. Não, veja, ali é um cumprimento de pena. O que eu fico impressionado são com presídios que eu não tenho a gestão direta deles. Sim. Nós apoiamos e fiscalizamos e pedimos. Eu não tenho como resolver diretamente o problema, a não ser passando recursos, como nós passamos, sim, a não ser dando dinheiro para o Estado fazer mais celas. Ou seja, tem presídios em que eu tenho lugar para 15 pessoas e estão presas 60. Pessoas que dormem com fezes. É que as pessoas não têm noção, às vezes, do que acontece nos presídios brasileiros. Pois é, a Anistia Internacional diz que tem um déficit de 200 mil vagas no Brasil de presídio e que a gente já prendeu 500 mil de pessoas. A gente está prendendo muito, ministro, de uma maneira desnecessária. A gente deveria prender menos, e isso é extremamente impopular, ou seja, quando você fala, não devia prender tanto quanto prende. Ou não, estamos prendendo na medida certa. Eu digo que nós estamos prendendo mal. Prendendo mal. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, claro. E o que acaba acontecendo muitas vezes é que pessoas que praticam um crime de baixo teor, que poderia ter uma pena, que seria até mais eficaz para a ressocialização desta pessoa, não sendo privativo da liberdade, essas pessoas acabam presas. E outros que cometem grandes situações de criminalidade acabam não sendo presos. Então, a política que existe nesse ponto, às vezes por se imaginar que a prisão resolve tudo, ou porque certas pessoas não devam ser presas, a verdade é que nós temos uma situação mal equilibrada. O problema não está no sistema carcerário, está na justiça? Não, também está. Eu tenho um problema no sistema carcerário, eu tenho um problema de compreensão da lei, eu tenho um problema de aplicação da lei, eu tenho preconceitos nesta avaliação. É evidente que a pena restritiva da liberdade ela é importante, porque ela deveria existir para 2 finalidades. Primeiro, fazer com que a pessoa que está delinquindo pare de delinquir, e que a sociedade fique protegida. E segundo, para que eu dê políticas de ressocialização dessa pessoa para quando ela sair. Essa é a pena. A ideia da pena como retribuição do delito, da pena como castigo, no sentido como se fosse a lei de Italião, né? Isso não existe mais desde a antiguidade. A pena ela tem que visar a proteção da sociedade e tem que visar a ressocialização. No Brasil, nós temos uma situação completamente anacrônica, porque pessoas que poderiam ter penas
que não fossem privativa da liberdade são colocados atrás das grades e ficam lá e passam anos e aí entram em organizações criminosas. Boa parte das organizações criminosas que hoje mexem com narcotráfico, que causam violência nas ruas das grandes cidades e em outras cidades médias e pequenas, são ligados à organização que surgiram pelas más condições dos presídios. Tem que mudar a lei, ministro? O que tem que fazer? Eu acho que tem vários esforços. Né? No fundo, é uma atuação que... A primeira coisa quando você tem um problema é colocar luz sobre ele. Por isso que quando eu usei aquela frase, eu não me arrependo de um minuto. Porque quando as pessoas que conhecem os presídios brasileiros, seguramente vão pensar, olha, uma situação dessa natureza, isso não é para seres humanos estarem aqui, tá certo? Ou seja, são situações absolutamente inaceitáveis. Ora, presídios que geram essa situação, que não recuperam, presídios que são escolas de criminalidade, pessoas que poderiam não estar presas estão presas nesses presídios, situações em que eu poderia ter penas mais eficazes não sendo colocada com privação de liberdade. Pessoas que deveriam ser presas e não estão presas, porque não se priorizam os mandados das pessoas mais perigosas. Há todo um conjunto de situações. Por exemplo, o Kennedy... Pois é, mas o PT está no poder há 10 anos, sou ministro da Justiça há 2 anos e meio. Sim. Na esfera de atuação do PT e do senhor, o que é possível fazer nesse momento para combater esse problema? O que nós estamos fazendo? Nós estamos tendo um programa forte, primeiro, de construção de unidades prisionais. Porque é claro que eu prefiro gastar esse dinheiro em escola e em creche. Mas tem que fazer prisão. Não, tem que fazer. Nós estamos construindo, nesse programa, gastando 1 bilhão e 100 milhões de reais. Nunca se gastou tanto na história do Ministério da Justiça em aporte aos estados, porque são os estados que vão construir. São 40 mil unidades prisionais novas. 40 mil vagas. Vagas, perdão. 40 mil vagas, que são ou de ampliação de presídios ou de unidades novas, né? de cadeias ou unidades novas. Sendo que 20 mil já tinham sido contratadas pelo governo do presidente Lula. Então, esse programa vai gerar 60 mil unidades. Tá? Não resolve o problema? Não. Mas permite, por exemplo, diminuir muito o déficit daqueles que estão presos em delegacias de polícia. Tem muitos estados que ainda têm pessoas em delegacias de polícia, são presos provisórios. Então, isso é um. 2, nós fizemos a aprovação da lei que faz a remissão da pena para quem estuda. E estamos em conjunto com o Ministério da Educação, com o ministro Aloysio Mercadante, tendo um programa ousado de educação nos presídios, né? Para que as pessoas estudem, reduzam a pena e tenham reinserção social. Nós estamos levando saúde aos... Estamos fazendo várias medidas. Na parte do judiciário, temos as discussões com o judiciário para melhorar a situação do processo, na busca da informatização do processo e outras questões. E no ponto de vista criminal, nós temos o programa Brasil Mais Seguro, que vem dando um grande êxito onde ele foi aplicado. Nós fizemos, Kennedy, um piloto em Alagoas. Alagoas, por que Alagoas? Que é o estado mais violento do Brasil. Né? Nós conseguimos, em mais ou menos um ano do programa, em conjunto com o governo de Alagoas, reduzir em torno de 15%, parou a espiral de crescimento e nós reduzimos o homicídio em 15%. E em Maceió, que é uma das cidades mais violentas do estado de Alagoas, reduzir 20%. Então, portanto, acredito que são programas dessa natureza que nós podemos fazer, que estão sendo realizados. Agora, é preciso que toda a sociedade, que os 3 poderes estejam juntos, sem disputas políticas, porque às vezes as pessoas querem tratar a segurança pública politizando, né? Não é por aí, isso é uma questão de Estado. O risco da demagogia é muito grande, né? Demagogia, retórica, o problema é do outro, não é meu. Né? Não é assim, tem que estar todo mundo junto, tem que ser parceiro para enfrentar esse problema. Mas tem tanta coisa para falar com o senhor, eu queria falar rapidamente, essa chamada PEC 37, que é a proposta de emenda constitucional, para mudar a Constituição, que retira aí poderes do Ministério Público para fazer investigação criminal. Os delegados de polícia dizem, não é bem assim, não retira tanto assim, quer deixar as coisas mais claras. O senhor criou aí no âmbito do Ministério da Justiça um grupo unindo Polícia Federal, Ministério Público, todas as partes envolvidas para tentar chegar a um acordo. Agora, eu queria a sua opinião específica. Qual que é a solução ideal? O Ministério Público precisa perder alguma atribuição criminal, isso está muito confuso, tem que haver uma modificação, ou é melhor deixar como está, que é a posição, pelo menos majoritária, pelo que se sabe, no Ministério Público Federal? Esse grupo foi formado a partir de uma proposta, inclusive, do presidente Henrique Eduardo Alves, e do Ministério da Justiça em Campo. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Nós juntamos representantes dos delegados do Ministério Público e estamos discutindo algo em comum que possa ser feito, possa ser pactuado. Por quê? Porque essa briga corporativa que ainda não serve para nada. Ministério Público e Polícia tem que estar juntos, não tem que estar brigando, disputando espaço. Tem espaço para investigar crime para todo mundo. Então, o que seria o ideal? Primeiro, um pacto.
Segundo, que se preservassem as atribuições dentro de um campo muito claro. O Ministério Público faz isso, o delegado faz aquilo. E terceiro, que houvesse limites à ação. Nós temos que ter o próprio Ministério Público pautado por regras quando investiga. Ninguém pode investigar sem estar submetido a certos parâmetros normativos. Então, a ideia é essa, chegar a um acordo sobre o campo de investigação de cada um e estabelecer regras muito claras que normatizem esse processo investigativo quando ele é feito pelo Ministério Público. Mas aí o Ministério Público não vai perder liberdade para investigar? Veja, um pouco da liberdade. De forma nenhuma. Eu acho que quando eu defino campos, não é que eu perco liberdade, eu ganho em eficiência e sem trombada entre as instituições. Eu não posso ter briga, disputa quando eu faço uma investigação, porque aí ninguém pega nada. Eu tenho que ter cada um dedicado aos campos que tem mais expertise, que tem mais condições de fazer. É essa definição que ela é fundamental. Combate à corrupção. O Ministério Público vai continuar podendo fazer investigação? É o que está se discutindo lá. Eu, pessoalmente, acho que eu seria favorável. Agora, precisaria verificar. Eu prefiro antes um acordo bem posto do que prevaleçam as minhas ideias. Vamos ver o que sai da comissão. Ministro, a Câmara aprovou recentemente um projeto que endurece a legislação em relação aos usuários de drogas, né? Tem um ponto do projeto que autoriza a internação involuntária dos dependentes de droga. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, deu uma entrevista a esse programa e diz, olha, que ele defende, mas ele fez a ressalva de que só isso não resolve. Eu pergunto para o senhor, qual que é a sua posição sobre a internação voluntária? Muita gente diz que isso invade uma esfera da liberdade individual que é indevido, que o Estado não podia fazer. Só uma questão, a penalização não foi para os usuários, foi para os membros da organização criminosa. Sim, do tráfico, é verdade. Tá? Ou seja, o usuário, essa é uma coisa importante, Kennedy, que eu quero explicitar por causa disso. O usuário, ele tem que ser tratado por políticas de saúde, ele é um dependente químico. O traficante, não, ele tem que submeter ao rigor da lei. E, particularmente, quando ele pertence a núcleos de organização criminosa, aí eu sou muito favorável a uma pena mais rigorosa. Então, essa lógica eu, pessoalmente, defendo. Eu sei que mas a internação involuntária ela é contra o usuário. É contra o usuário, né? Certo? Mas ela não é uma pena, né? É uma forma de tratamento. E que os médicos discutem muito, né? Você sabe disso. Muita gente acha que o eficaz, e eu até tenho essa impressão, que o eficaz mesmo é o tratamento voluntário, quando a pessoa quer se tratar. Mas há alguns casos em que a pessoa não tem a consciência necessária, inclusive, para decidir esses aspectos. E a lei, então, decidiu criar normatividade para isso. Deixou mais claro isso. Deixou mais claro, fixou parâmetros. Eu acho importante como resultado final. O Paulo Teixeira, deputado federal do PT, de São Paulo, né, diz que esse endurecimento de penas, aí sim, para os chamados pequenos traficantes, pode acabar levando para a prisão mais pessoas que não deveriam estar na prisão e que você vai acabar levando aí, ministro, a minha confusão ao formular a pergunta para o senhor, e o Paulo Teixeira colocou que essa definição desse aumento de pena pode você acabar transformando usuários dependentes, avaliando essas pessoas como traficantes e levando essas pessoas para a prisão. O senhor não acha que tem esse risco, não? A opinião do Paulo Teixeira não faz sentido? Eu concordo com a premissa do Paulo, mas discordo da conclusão. Diga. É evidente que a proposta original do projeto era exatamente elevar a pena do tráfico como um todo. Né? E nós sabemos que muitas vezes a figura do traficante e do usuário, elas se interpenetram. Então o Paulo tem razão nessa análise. Né? Por isso que nós, no Ministério da Justiça, achamos que a elevação que pudesse colocar esse usuário, que às vezes episodicamente pode ser visto pelo juiz como traficante, às vezes nem né? Com a elevação de pena nós somos contrários. O que nós somos favoráveis? A elevação da pena daquele que pertence a um núcleo de uma organização criminosa. A redação ficou claríssima. Inclusive, Kennedy, o curioso é que a redação que ficou nesta lei é a mesma redação que nós tínhamos proposto num outro projeto de lei que trata de organizações criminosas. Ou seja, quem pertence à organização criminosa, a núcleo de organização criminosa... Mais rigor. Mais rigor. Eu não vejo como um juiz bem intencionado possa confundir as coisas. Você acha então que ficou mais claro e que a ficou legislação mais é boa? Claro, eu acho que a redação ficou boa. Eu acho que, a menos que o juiz não tenha entendido a lei, e é difícil que assim seja, ou haja com má fé, porque não é possível, ele vai colocar um usuário dizendo que ele é membro de organização criminosa. Eu acho que isso é uma preocupação saudável que o Paulo Teixeira coloca, mas que realmente não me preocupa, porque não é possível que se desvirtue tanto um texto legal tão claro. Isso mudando de assunto aqui para esse pronto-socorro que nós temos aí no Ministério da Justiça, essa geleia geral de assuntos que a gente tem que tratar, aqueles episódios dos boatos do Bolsa Família em maio, que levaram
milhares de pessoas a antecipar a retirada dos seus recursos que estavam na Caixa Econômica Federal. A Polícia Federal iniciou uma investigação. Primeiro se concentrou numa linha de que uma empresa de telemarketing no Rio de Janeiro teria estimulado, né? Agora há também uma linha de que a própria Caixa, a confusão na Caixa Econômica de procedimentos ao antecipar pagamentos dos benefícios fundindo com outros benefícios que ela tinha que pagar, isso acabou gerando a confusão. Houve até nos bastidores no governo gente que me disse que havia uma linha de investigação de que pastores evangélicos poderiam ter estimulado esse boato. Eu pergunto para o senhor, disso tudo que se sabe hoje sobre esse caso, qual é a linha de investigação mais consistente e o que aconteceu ali? Veja, eu vi muita boataria na imprensa e muita informação, algumas até risíveis daquilo que acontecia. Não é uma investigação fácil de ser feita. Por que que não é? Quando você fala de vários estados tendo um boato disseminado e uma corrida da forma que foi, você chegar à fonte primária do boato, né, aquele que gerou, não é simples, porque as pessoas que são ouvidas falam, não, eu ouvi de fulano, que depois ouviu de ciclano. Você chegar à fonte primária do problema é dificílimo, né? No entanto, algumas linhas de investigação foram colocadas, eu não vou comentá-las, só uma que veio a público, que era o telemarketing. Veio a público por um vazamento de alguma informação. Essa dos pastores evangélicos Não, está na... não, eu pelo menos, em princípio não. O telemarketing, efetivamente, havia, isso foi vazado, não sei porquê, aliás, me irritou bastante que isso tivesse vazado, algumas pessoas diziam que recebiam telefonemas de uma empresa de telemarketing, aquelas mensagens padronizadas. Isso chegou até mim, não foi só por uma fonte, foram por várias fontes. Inclusive, um jornalista tinha uma matéria gravada que tinha sido levada ao ar por uma emissora e que nos passou. Sim. Ou seja, essa linha de investigação começa a partir daí. Tá. Claro? O que eu acho incrível, absolutamente incrível, é que a partir daí, e eu falei o tempo inteiro, inclusive muito cuidadoso, eu sou muito cuidadoso com investigações na Polícia Federal, exatamente para que, não fale o que não posso falar, 2, não fale o que não sei, porque a investigação é em sigilo, e 3, para que não se deturpe as coisas que são ditas. Então, uma das perguntas que a imprensa fazia era, o senhor acredita que há aqui uma organização, uma ação orquestrada? Eu disse, eu não posso descartar esta hipótese. Isso para mim tem um sentido muito claro. Não estou afirmando, nem posso descartar. Claro? Aí já vem gente que diz que eu estava conduzindo politicamente. Mas nada disso. A ministra Maria do Rosário acusou. Ela fez, pediu desculpas depois, eu respeito. Ela fez um comentário de passagem. Né? Não, acho que as pessoas... É por isso que eu não uso o Twitter, viu, Kennedy? As pessoas ficam tentadas a fazer as suas impressões. O Twitter tem que ter muito cuidado. Eu não uso para não ser impossível, especialmente da função que eu exerço. Né? E as pessoas fazem isso mesmo, temos que desculpar a ministra. Agora, objetivamente, criou-se uma especulação medonha. Mas não foi uma inépcia da Caixa, então? Não. Veja, vamos esperar o inquérito. Sim. Né? Lá vou eu com o meu Twitter aqui. Mas eu vou dizer o seguinte, a Caixa tomou uma medida burocrática que era para acertar um problema do seu cadastro. Tinham pessoas que tinham 2 números. Tá certo? Isso foi feito. O que espanta é que um cadastro aberto no Brasil todo, em alguns estados, tenha tido um acesso muito rápido. Isso. Por que não foi no Brasil todo? Por que no Rio de Janeiro foi só na região ali da Baixada Fluminense, no Nordeste? Então, isso tudo leva ou traz indicadores de que não foi a abertura do sistema que propiciou isso, mas eu não posso afirmar com segurança. E nós vamos fazendo um inquérito para apurar isso. Quando o senhor acha que terá uma resposta? É difícil dizer. O inquérito ele tem um prazo legal de 30 dias, mas ele pode ser prorrogado nos termos da lei. Ministro, esse argumento de que voltaram nesse episódio críticas ao Bolsa Família como um programa assistencialista, de controles frouxos, de que virou um curral de votos do PT? Olha, vai chegando a época da eleição e as críticas, naturalmente, aparecem. Agora há pouco você falava, inclusive, do meio ambiente, né, que se critica, que o governo Dilma... Um retrocesso ambiental no meio ambiente. Um retrocesso ambiental. E, francamente, os números mostram, o governo Dilma teve o maior combate na questão do desmatamento, que é um problema gravíssimo no Brasil. O índice é muito superior aos governos. A redução no ritmo do desmatamento na Amazônia. Foi brutal. Então, uma crítica injusta, acho que até a proximidade das eleições coloca isso. O Bolsa Família é a mesma coisa, ou seja, o Bolsa Família é um programa hoje reconhecido mundialmente, aplaudido. Eu acho até que dificilmente, numa eleição, alguém vai ter a coragem de enfrentar, de colocar os argumentos, por dizer, se eu for eleito, eu vou acabar com o Bolsa Família, como já
muitos que ainda hoje são Mas uma crítica ou outra expressaram. leva... o Eduardo Campos falou, não podemos deixar que as filhas do Bolsa Família virem avós do Bolsa Família, enfim, que é uma coisa da perpetuação do programa. Vamos ver, o programa, ele é saudável, ele é correto, ele tirou milhões de brasileiros da miséria, ele possibilitou a economia do país girar. Quem é contra, que venha a público e fale. Me pedir licença, senhor, mais um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com o José Eduardo Martins Cardoso. Martins também é o sobrenome dele.